Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também vai para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos um tema, trazemos uma parte aqui do Evangelho do nosso Mestre Jesus, para que a gente possa refletir a nossa vida, porque os ensinamentos do Evangelho são os condutores do nosso bem viver, né? Se a gente moldar a nossa conduta diante do Evangelho de Jesus, nós vemos que a nossa vida vai sendo muito mais fácil de ser vivida, no sentido de ser mais bem aproveitada. Porque o sofrimento, ele existe no grau evolutivo que nós estamos. Isso é para todos. Mas o bem sofrer ou o mal sofrer depende muito do conhecimento que a gente tem. Quanto mais conhecimento, mais a gente tem condição de também compreender os motivos, as razões por que sofremos. E por falar em sofrimento, hoje o tema do nosso Evangelho vai falar sobre o Cristo médico. E para iniciar o nosso Evangelho, nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade e pedimos a Ele que esteja no meio de nós. Peço desculpas porque hoje eu estou bem rouca, né? Eu contraí aí um vírus, aí uma gripe que estava querendo me pegar e acabou pegando a região da garganta, então vocês me perdoem a voz que não está saindo muito bem, mas dá para a gente ainda fazer o Evangelho hoje. Eu trouxe uma passagem que está em Lucas, no capítulo 5, no capítulo 5, versículo 31, que diz o seguinte: Respondeu-lhes Jesus: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E aqui a gente deve meditar muito nessas palavras de Jesus, porque ele veio à Terra justamente para curar os enfermos. E enfermos somos todos nós, né? Enfermidades não são só do corpo físico, mas também do nosso corpo emocional, e principalmente a origem de todo o sofrimento, que é o nosso corpo mental. E é disso que nós vamos falar hoje, porque Jesus, ele é médico em todas as dimensões e de todas as formas. Onde tem um doente, ele está lá restabelecendo. Onde haja o desequilíbrio, ele aparece como um regulador divino, né, na mente que está em desajuste. Onde a ignorância domina, surge o Mestre com a sabedoria universal, como sendo a água da vida mesmo, que nos faz conhecer a verdade. Então ele vem trazer para nós ensinamentos de conduta e do reto pensar. Hoje, inclusive através da psicossomática, nós sabemos que toda doença, Deus não criou corpos doentes. Toda doença, ela vem do nosso campo mental, do nosso corpo mental. Então, a nossa mente, ela é um aparelho receptor e emissor de ondas de informação o tempo inteiro. Então, a forma como nós vamos lidar onde nós vamos melhor sintonizar as nossas ondas, é que vai trazer a saúde ou a doença para a nossa alma, para o nosso espírito e, consequentemente, para o nosso corpo. Então, o cuidado que nós temos que ter é com a nossa mente, porque ela vai produzir depois também emoções que, se não forem reguladas, podem trazer uma desarmonia para nós. A desarmonia da vingança, que Jesus cura com o perdão. A desarmonia do ódio, que é curada pelo amor.
a desarmonia da tristeza, que é curada pela alegria, a maledicência pelo bem falar, a violência pela brandura, e o que se chama preguiça é curado pelo trabalho e o ciúme pela confiança. Mas tudo isso só pode ser conquistado através do nosso trabalho mental, através do conhecimento. Porque se a gente não tiver o conhecimento, nós às vezes, e a gente vê muito isso no mundo, as pessoas se tornando joguete das suas próprias paixões. E quando eu falo de paixões aqui, estou falando de paixões da alma. Todos nós que nascemos aqui na Terra temos um desafio dos nossos pecados capitais, que são as paixões da alma, como a inveja, como o orgulho, como o medo excessivo, o egoísmo. Tudo isso são paixões da alma, que é necessário que nós tenhamos o conhecimento de que nós próprios, alimentando essas paixões, é que vamos gerar as doenças que vão acabar desembocando no físico, que é o último corpo de manifestação do espírito encarnado. E é claro que se eu começo primeiro a tratar da minha saúde mental, do meu reto pensar, automaticamente isso também chega ao nosso corpo físico, que é um conglomerado de células vivas que estão sob o comando do nosso espírito. Então, quando Jesus curava, ele perguntava ao doente se ele queria ser curado. Porque não basta a gente simplesmente restabelecer as células, se não restabelecer o comportamento. Porque senão esse doente ele vai gerar doença de novo. Nem todos aqueles que Jesus curou permaneceram curados. Então, a doença, na realidade, no nosso corpo, é uma consequência. E a causa está em nós mesmos, está nas nossas emoções descontroladas. Está também na nossa sintonia mental. E principalmente na nossa sintonia mental. Porque, por isso que Cristo médico é o nosso exemplo. Exemplo de quê? De conduta. Que é o exemplo maior que nós devemos seguir. Para tirar esses sentimentos que mancham o nosso coração, o nosso comportamento. E acaba desembocando nas nossas células. Eu sei que muita gente vai perguntar de doenças que são congênitas, né, de doenças hereditárias e tudo isso que existe. As doenças congênitas, aquelas crianças que já nascem doentes. Não foi Deus que colocou um espírito num corpo doente. Nós temos outros corpos de manifestação. Nós temos um corpo que dentro do espiritismo é chamado de perispírito ou corpo astral. Esse corpo é o nosso modelador biológico. É ele que vai dar o tônus da nossa nova encarnação. Ele é o nosso corpo emocional. Então, todos os nossos atos que nós fizemos, tanto de bons quanto de ruins, estão registrados nesse corpo. Então, na formação de um novo corpo, esses traços, inclusive, os traços da onde nós prejudicamos os outros ou nos prejudicamos através de suicídio e outras coisas, de abuso com o nosso corpo, a gente vai colocar nesse corpo novo que está se formando. E é importante a gente compreender isso, porque não existe injustiça nas leis divinas. Não existe. Toda causa, aliás, todo efeito, ele tem uma causa. Jesus não é um sádico que fica brincando com as suas criaturas. Então, um espírito que está renascendo num corpo físico agora e traz determinados problemas, ele está depurando
ele está trazendo para expiar ou passar uma prova de um drama de consciência muito grande que ele carrega no mundo espiritual. Então, quando o espírito deixa essa matéria e ele tem grandes dramas de consciência, porque quando a gente desencarna, há uma expansão da nossa consciência. E ele pede a Deus uma nova oportunidade de recomeçar a sua tarefa. O que acontece? Deus vai oferecer para ele, como diz um espírito, um vaso com água onde ele vai poder mergulhar e vai poder se limpar de todos esses dramas que ele carrega. E que vaso é esse? É o nosso corpo físico. 70% de água. Então, as doenças, quando elas chegam no físico, significa que já é um processo de cura do espírito. Porque ele já está expurgando tudo aquilo que estava acumulado agora no físico. Então, é um processo também de libertação. Isso não significa que a gente vai procurar ficar doente. Não é isso. Não é para procurar e nem para abusar, né, com maus tratos com o nosso corpo. Nós temos que dar bons tratos ao nosso corpo. Mas é preciso entender isso. Porque muitas pessoas hoje, e eu tenho encontrado isso principalmente na clínica, a pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento, que sabe que a procedência da doença vem desse desequilíbrio, ela começa a entrar num sentimento de culpa. Eu tô com culpa porque eu tô gripada, porque eu tô com problema de garganta, eu tô com culpa porque eu tenho um outro tipo de doença ou aquele outro tipo de doença. Não, não é culpa. A gente precisa ter consciência que se isso está sendo expurgado agora aqui no físico, é porque tinha alguma coisa por trás. Porque até um vírus que a gente contrai, nós atraímos para o nosso campo mental. Então, não existe acaso no universo. Tem gente que passa o inverno inteiro e não pega uma gripe e não pega nada. Ao passo que tem gente que às vezes contrai em época de calor uma pneumonia. Então, não existe acaso. Não é o vírus me pegou. Na realidade, eu entrei na vibração dele. Se eu entrei, é porque tem alguma coisa em mim que eu preciso corrigir. Algum momento emocional que a gente está vivendo que propiciou essa sintonia. Então, não é para ter culpa. É para a gente solucionar isso. Então, Cristo médico, ele não é só curador de corpos, mas ele é principalmente curador de almas, que é a fonte da onde vem todo o nosso desequilíbrio. E aqui vale também a gente falar sobre o nosso pensamento. Nosso pensamento é uma substância, é uma coisa mensurável, é uma matéria quintessenciada. E como eu falei, a nossa mente, ela é um aparelho receptor e transmissor de informações o tempo inteiro. Agora, é preciso que a gente preste muita atenção com a afinidade que nós temos com esses pensamentos. Com o que é que nós estamos nos afinizando? Qual é o tipo de pensamento, a qualidade dos pensamentos que eu tenho a maior parte do tempo? São pensamentos bons? São pensamentos saudáveis? Ou são pensamentos nocivos? Porque nós, criaturas que estamos aqui, nós absorvemos, sem perceber até, influência alheia nos nossos, na nossa existência, do pensamento das pessoas. A questão é, a mente como um aparelho receptor e transmissor, ela funciona que nem ondas de rádio. Vale saber onde que eu vou sintonizar a minha estação.
porque isso também vai determinar a minha saúde mental e a saúde física. Porque a saúde mental está ligada à saúde emocional. E é claro que vai desembocar também para o físico. Então essas informações, elas vêm para nós em forma de impulso, em forma de estímulos, porque de acordo com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente sintoniza, a nossa alma, ela acolhe, ela recolhe os pensamentos e acaba atraindo para o seu campo mental a qualidade desses pensamentos. Então, é de nossa responsabilidade monitorar para saber como é que andam os nossos pensamentos, as nossas crenças. Onde é que nós estamos colocando as nossas crenças? Nós estamos sintonizando com a alegria, com o trabalho, com a realização? Ou a gente está se ligando nas forças inferiores? E aí é responsabilidade de cada um. Como diz o mentor Emmanuel, ele diz o seguinte, que o homem poderá estender muito longe o raio de suas próprias realizações na ordem material do mundo, mas sem a energia mental na base de suas manifestações, efetivamente nada conseguirá. Ele está falando da força do pensamento. Porque a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Então, de modo imperceptível, nós ingerimos pensamentos. E às vezes esses pensamentos não condizem muito com os nossos valores, mas aí vai depender de cada um se vai agasalhar esse pensamento, se vai reter ou se vai soltar. É aí que entra o nosso livre-arbítrio, é aí que entra a escolha. Então, nós precisamos saber o que é que nós acalentamos dentro de nós. O pessimismo, o negativismo, o medo, é isso que a gente está agasalhando dentro de nós? A desolação. E quanto mais a gente vê a mídia trabalhando em torno disso, mais as pessoas vão ficando deprimidas. Dificilmente você encontra alguém que publica, que coloca uma coisa boa, que te eleva, que te ergue. Então nós somos afetados o tempo inteiro pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Nós somos influenciados por isso. Agora vai de nós, se a gente vai se confiar às impressões alheias de enfermidade e amargura, que isso já vai alterar o nosso tônus mental, ou se nós vamos repelir essas energias e nos mantermos no nosso equilíbrio. Então, a gente tem que prestar atenção que conversações alimentam conversações, pensamentos ampliam pensamentos. E a gente vai se demorar com aquilo que se afina conosco. E hoje a escolha é muito grande. Com o advento dessa tecnologia da internet, a gente tem o poder de escolher onde a gente quer ficar. E tomar muito cuidado. Por quê? Porque aonde nós nos demorarmos no nosso pensamento é o tipo de afinidade de espíritos de outras mentes encarnadas ou não que vão se manter junto a nós. Por isso que Emmanuel diz o seguinte: nossa inspiração está afiliada ao conjunto daqueles que sentem como nós, tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. Somos obsidiados por amigos desencarnados ou não e auxiliados por benfeitores em qualquer plano da vida, em conformidade com a nossa condição mental.
Porque mesmo os benfeitores espirituais, eles não podem fazer muito se a gente não der condição para isso. Ninguém interfere no nosso livre-arbítrio. Então, é preciso, né? E daí é o imperativo da nossa constante renovação para o bem infinito. Por isso nós precisamos alimentar a nossa casa mental com boas mensagens, com boas leituras, com coisas boas. Para quê? Para que se atraia ao nosso campo coisas boas. A gente deve trabalhar incessantemente pelo nosso conhecimento e pelo nosso autoconhecimento, para ampliar os nossos horizontes. Somente assim é que a gente vai aperfeiçoando e iluminando a nossa vida íntima. E se a nossa vida íntima vai se iluminando, se aperfeiçoando, a cura, ela acontece. Ela acontece na nossa casa mental, na nossa casa emocional e, consequentemente, para o nosso corpo físico também. Ah, mas mesmo fazendo tudo isso, tem doenças que são incuráveis. A doença só se cura quando ela foi curada dentro da emoção da pessoa. O fato da pessoa ter uma doença e mesmo ela desencarnar por causa de uma doença, se não houve a transformação dentro dela, a doença existe porque a doença não é o corpo. Ela está muito antes. Então, por isso que para a gente se manter saudável, nós temos que tratar da onde nós escolhemos estar no nosso pensamento, porque ali vai fazer com que vibre a nossa emoção. E a partir desse momento, nós vamos atrair para nós, para dentro das nossas células do nosso corpo e para o nosso convívio, mentalidades que estarão com afinidade com aquilo que a gente está fazendo, pensando, agindo. Então, Cristo médico é para todos nós, não somente os que estão que têm doenças no corpo físico. Somos todos nós que estamos aqui na Terra. E todos nós estamos trabalhando para isso. O importante é que nós meditemos na narrativa de Lucas e lembremos-nos. Respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E que Ele nos ajude, que através das reencarnações sucessivas, que nós possamos ir limpando a nossa casa mental, limpando os nossos sentimentos, que nós possamos corrigir em nós aquilo que nos prejudica. Porque Cristo médico está de braços abertos para todos nós, esperando somente a nossa decisão de querer aceitar a ajuda dele. E nós agradecemos ao nosso Mestre por essa lição, por estar sempre conosco e para nos ajudar a entender melhor as suas palavras, para que nós começamos também, junto com a sua força, com a força do seu exemplo, a também nos tornarmos espíritos que já começam a se libertar das forças, das dores da matéria. Que o Senhor nos fortaleça a nossa intenção de aprender, de servir no bem, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E graças a Jesus. E muito obrigada a vocês. Mais uma vez, desculpem a voz afônica. Eu nem coloquei fundo hoje musical aqui, porque eu não sabia nem se eu ia conseguir falar sem tossir. E graças a Deus deu para terminar o evangelho assim. E então a gente tem mais uma vez agradecer a Deus, né, por proporcionar esse momento para nós. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo quando ele vai para o feed, também no YouTube. E se você gostou desse evangelho, compartilhe com as pessoas que você ama. Tá bom? Uma ótima semana a todos e semana que vem,
Se Deus quiser, estaremos de volta com o nosso Evangelho Online, segunda-feira, 21 horas. Um beijo para vocês e fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Até lá.